Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Virginia está falando aqui que ela é biomédica, está esteta habilitada por estágio supervisionado, mas ainda não atua. Não me sinto segura. Então, Virginia, você está no lugar certo. Fica por aqui que você vai ver como que é fácil você começar a atuar. Precisa, claro, dos cuidados e tudo mais, mas você vai entender como é bom. Então vamos falar lá, gente. Quero falar com vocês a respeito de um protocolo aqui. Deixa eu responder a Virgínia antes de começar. Virgínia, claro que é normal ter medo no início. Todo mundo tem medo do que é novo. Então, porque... mas só que você tem que começar. Você tem que começar. Se é isso que você quer, se você quer ter uma experiência, eu costumo até mostrar para vocês, você pode procurar no meu canal no YouTube, Professor Nilson Pita, que você vai encontrar lá como que você abre a sua clínica, né? Quais são os degraus que você pode estar subindo para atingir a sua clínica, né? Então, eu acredito nisso que eu ensino, que você deve ter um passo a passo, e nesse passo a passo você também vai ganhando segurança. E vai participando aqui das nossas lives, dos nossos conteúdos, né? Só no YouTube tem mais de 400 vídeos para você explorar e tirando o medo. Edileuza, boa noite, Edileuza de Guarulhos. Então vamos lá, gente. Falar a respeito de um protocolo para vocês. Bom, protocolo facial. A gente tem aí dois tipos de protocolos faciais que eu recomendo para você e você vai escolher de acordo com aquilo que você quer investir com o seu bolso, né? É claro que o mais comum deles, o mais comum não quer dizer o mais barato, né? Mas o mais divulgado, com mais resultados, é aquele que você usa o Skin Buster, não é? Por exemplo, eu chamo ele de NP19, que é um rejuvenescimento facial, que ele tem lá mais de 50 substâncias, vitaminas, aminoácidos, minerais, nucleotídeos e ácido hialurônico não reticulado. Essa informação é importante para vocês, porque a gente trabalha com ácido hialurônico não reticulado. Então, com isso, você deve esperar o quê? Você deve esperar uma hidratação e não a hidratação que você tem com o ácido hialurônico reticulado. E, na verdade, você promove para o seu cliente uma situação que ele vai precisar fazer mais que uma sessão. Eu digo sempre que facial são pelo menos 3 sessões e você vai trabalhar muito bem aquela região a cada um mês. Muitas vezes você pode achar, falar assim, putz, mas dura quanto tempo? Porque é a pergunta que as pessoas mais fazem, né? Quanto tempo demora, quanto tempo dura a ação? Por quê? Quando a gente fala de facial, as pessoas relacionam, geralmente, com os resultados que elas têm no tratamento feito com toxina botulínica ou com preenchedor. Então, a primeira coisa que você tem que explicar para essa cliente que esse tratamento é um tratamento contínuo. Talvez ela entenda melhor se você falar assim, olha, é como você ir ao cabeleireiro, fazer uma hidratação no seu cabelo, retocar a pintura, não é? Ou então ir à manicure, a manicure é semanal, né? Mas você pode falar que é uma manutenção desse tipo, para ela entender o contexto. É como você fazer uma pintura, coisa do tipo. Você tem que mostrar para ela que esse é um procedimento corriqueiro.
Mas o que eu posso te orientar também? É que quando ela faz esse procedimento, uma, duas, três vezes, ela vai ver o benefício. E esse benefício vai se estender com uma hidratação bacana, pelo menos uns 3 meses. Então, a cada 3 meses, ela vem e fazer uma sessão por mês, fica bacana e ela vai ter muito resultado. E o que é o resultado? Redução das rugas, melhor cuidado com a pele, uma pele com uma aparência saudável, não é? Então, isso é um atrativo muito grande para a mulher, porque muitas vezes ela faz toxina botulínica e acha que está tudo resolvido. Ela faz um preenchimento e acha que tudo está resolvido. Então, a coisa não funciona bem assim. E aí a gente precisa dar essa orientação. Por isso que eu defendo também que você, no seu Instagram, para os seus clientes, você vá dando orientações a ela de como é o procedimento, como funciona, para quem que é esse procedimento, como atende às necessidades, porque quando a gente trabalha com Skin Buster e a gente coloca isso mesmo, Fátima, 3 sessões uma vez por mês. E depois ela pode fazer a cada 3 meses. Quando a gente administra o Skin Buster, a gente faz uma aplicação intradérmica. Por que a gente faz a aplicação intradérmica, aquela que forma a pápula? Porque a gente quer atingir a transição entre epiderme e derme. Ah, Nilson, por que isso é importante? Porque quando a gente consegue fazer o depósito na forma de pápula, a gente atinge as necessidades da derme, no sentido eutrófico, nutricional, e a gente também atinge a camada basal da epiderme. Nessa camada basal da epiderme, quando eu dou para ela nutrientes, o que você vai perceber? Você vai perceber que aquela pele vai começar a responder de forma diferente. Como assim? Porque na base, na camada basal, está sendo construída uma base muito melhor. E isso faz com que você perceba que a pele ela vai tendo um tônus diferenciado. Então é evidente, depois da primeira sessão, 10 dias, 15 dias, o cliente já vai te relatar isso. E se for um cliente que fez ainda uma toxina botulínica e depois você, de uma semana, 15 dias, um mês que seja, você comece a oferecer isso, aí fica muito bom, entendeu? A Núbia está perguntando aqui, a cliente com Botox, podemos aplicar? Claro que pode, Núbia. Inclusive, eu recomendo. Olha, depende de quanto tempo. É, geralmente, eu faço isso, dependendo da disponibilidade da cliente, eu faço isso no mesmo dia. Faço as aplicações de toxina, depois eu faço o Skin Buster. Ou então, a gente vai lá, né? Depois do retorno e começa a fazer. Aí vai depender da disponibilidade da sua cliente. Também é uma opção. Depois lá de 15 dias, depois de você ter feito a aplicação da toxina, você vir com esse tratamento, é bom. Seu cliente vai estar por perto de você. Quando acabar as 3 sessões, já é hora de fazer novamente a toxina. Então, ela está sempre ali por perto de você, fazendo alguma coisa e tratando da pele dela, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Intradérmica, o ângulo da agulha é 15 graus. Eu coloco metade da agulha. Tá, olha só. Isso, a intradérmica são 15 graus, não é? Assim, olha, vou mostrar aqui para vocês, 15 graus. Quanto que você vai colocar da agulha? O suficiente para cobrir o bisel da agulha. Cobriu, já é a quantidade suficiente. Você não vai colocar metade da agulha, nem a agulha toda. Você coloca a agulha toda quando você for fazer uma aplicação intradérmica, por exemplo, numa estria, e você quer trabalhar com retroinjeção. Aí sim, tá? Então, o que acontece? Agora, tem uma dica, porque o Skin Buster ele é um produto mais caro. Por exemplo, uma ampola de skin, ela custa por volta de R$ 170, 160, alguma coisa assim. Uma caixa completa por volta de R$ 600, com 5 ampolas. Então, o que eu tenho que te dizer? É bom quando a gente consegue diminuir o preço e potencializar a resposta que você pode ter no tratamento. Então,
Nesse caso da facial, eu te recomendo que você associe Skin Buster, essa ampola mais cara, com ADN. O que é ADN? ADN é ácido hialurônico não reticulado, tá? Mais condroitin. Então, ele tem um aspecto semelhante de um preenchedor. Escuta o que eu estou dizendo. É um aspecto semelhante. Ele não é um preenchedor. Porque o preenchedor ele precisa ser ácido hialurônico reticulado. E no caso, ele não é reticulado. Ele é um ácido hialurônico não reticulado. Mas por essa característica geleificante, ele traz para a superfície da pele uma hidratação muito interessante. E junto com o skin fica fantástico. Então, o que eu te recomendo? Eu te recomendo a proporção igual das duas substâncias. Como assim, Nilson? Me explica. Te explico sim. Presta atenção, pega o caderno, anota aí. Pega seu caderno de anotações e anota aí. Olha só, você vai colocar, por exemplo, você vai fazer uma face. Aonde que você aplica? Geralmente você aplica aqui, ó. Tá vendo as marcações? O professor sem toxina, né? Tá precisando fazer uma toxina. Então, ó, a gente faz as aplicações aqui, ó, nessa região. A gente vai fazer pápulas a cada 1 centímetro. Posso fazer com reta de injeção? Não, porque quando você faz uma pápula aqui e outra aqui, quando ela corre nesse leito da ruga, uma encontra com a outra. E aí você fica com uma pápula que não vai ser aquela pápula que vai demorar para desaparecer. 1 hora, 2 depois da aplicação, ela já desaparece. E aí você tem um benefício. Então, eu faço ela na região, às vezes eu vou pedindo para cliente fazer essa expressão para eu ver aonde eu vou aplicar. Aqui, ó, na glabela também, ó, é bacana de fazer isso. No bigode chinês, se tiver algumas depressões aqui, por exemplo, é bacana. Então, para fazer tudo isso, você geralmente usa por volta de 2 ml. Então, 2 ml, você vai lá no frasco ampola, eu não tenho um frasco ampola aqui, mas um frasco ampola de um frasco ampola de skin e um frasco ampola de ADN. Os dois têm aquela borrachinha. Isso é um frasco ampola. Então, nesse frasco ampola, você tem aquela borrachinha e você pode perfurar até 10 vezes dentro do prazo de validade. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no frasco do Skin Buster, de preferência com uma seringa de 3 ml, com uma agulha mais espessa, por exemplo, uma agulha de 1,2 por 40, vai lá, aspira o ADN, 1 ml. Depois você vai ver que eu estou te falando desse tipo de agulha, porque o ADN, ele é bem viscoso. Então, por ele ser bem viscoso, uma agulha com calibre maior, como é a de 1,2, aquela de 1,2 por 40, aquela de canhão cor-de-rosa, ela é bacana demais para isso, tá? Então, o que você faz? Você aspira com ela, tá? Aí depois você vai lá no Skin Buster, aspira 1 ml também, e dentro da seringa de 3 ml, você vai fazer esse movimento aqui, um movimento suave, ó, só para homogeneizar. Aí depois o que você faz? Troca a agulha, tá? Coloca a agulha de 0,3 por 13, tá? E aí o que você faz? Começa o procedimento, aí vai bacana. Então, recapitulando, ó, você vai fazer uma pápula aqui, nada de retroinjeção, pápula. Uma pápula tem de 0,005 a 0,1 ml, tá? Não tem nada de retroinjeção em lugar nenhum. Então, você vai vir aqui no bigode chinês, também vai fazer uma pápula a cada 1 centímetro. Porque quando você faz uma pápula e dá uma distância de 1 centímetro, essa pápula, ela corre no leito, entendeu? Ela corre no leito, então é importante você fazer a pápula. Nesse caso, não se fala em retroinjeção.
Ah, sobrou um pouquinho, eu quero fazer um agrado para o cliente. Você pode distribuir ele na face a cada 1 centímetro. Você pode fazer esse procedimento também nessa região do pescoço, né? Para o pescoço, porque às vezes a pessoa tem aquele aspecto de envelhecimento, funciona muito bem nessa região. Você também pode fazer na região de colos envelhecidos, onde você já vê aquelas rugas com características permanentes, né? Aí a Karen está falando aqui, né, professor só não está de botox para explicar detalhadamente onde aplicar. Isso mesmo, Karen, obrigado pela ajuda, viu? Foi oportuna essa observação. Então, aí você vai fazer essas aplicações e está resolvido o seu negócio. A Flávia está perguntando aqui, posso fazer esse procedimento com caneta pressurizada? Pode, você pode fazer exatamente essa combinação que eu te falei. A diferença é que você vai precisar de um frasco estéreo para misturar essas quantidades de substância para poder aspirar e administrar. Mas vale a pena, tá? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Aí você pode me falar assim, Nilson, olha, o skin é muito caro para mim, eu estou começando, como uma colega estava falando agora há pouco, estou insegura, estou com medo, não sei o quê. Qual a combinação que eu posso usar? Qual é a mescla que eu posso preparar sem o Skin Buster para tratar o facial? Muito bem. A mescla que você pode preparar, eu sempre recomendo como carta na manga para procedimentos faciais, procedimentos cutâneos, né? Procedimentos faciais, para flacidez, para estrias e tal. A substância que você não pode deixar de ter na sua clínica para esse tipo de situação é o ADN. Ah, posso comprar o ácido hialurônico? Olha, investe um pouquinho mais e faz isso compra o ADN. Ah, praticamente o dobro do preço, é verdade. Mas vale a pena, porque ele te serve de coringa para essas 5 situações: flacidez corporal e facial, 2, para estrias, seja ela qual for, já 4, e também para procedimentos, né, de rejuvenescimento. Então, vale muito a pena ter ela. Se pode associar com microagulhamento? Pode. Se, por exemplo, você não pode fazer o procedimento com mesoterapia, se você não tem a caneta, se você não tem a caneta pressurizada, você pode fazer um microagulhamento e usar essa substância. E você também pode usar, espera aí que eu vou mostrar para vocês. Substâncias, utensílios, como esses aqui, ó. Vou te mostrar, ó, que são dispensadores de drug delivery. Esse daqui, por exemplo, que está na minha mão, ele é o Inderma Roller, tá? O Inderma Roller é também uma marca que a gente, da Doutor da Estética, que a gente também representa. Esse daqui é bem interessante, que eu não sei se você consegue ver, mas ele tem um rolinho aqui nessa ponta. Então, ele tem menos agulhas, você coloca a substância no corpo dele e já vai fazendo esse microagulhamento detalhado. E tem também aquele na forma de carimbo. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Na forma de carimbo. Para quem não gosta do rolinho ou prefere que seja um carimbo, olha, é um carimbo. É aquelas substâncias que a gente fala de drug delivery. Eu coloco essa combinação aqui dentro e vou fazendo o procedimento na região onde eu desejo. Então, isso tudo é bacana para você ter isso, né? Muito bem. A Bela Pele aqui está perguntando onde você encontra. Você encontra no nosso site, no www.nogp.com.br ou com uma das nossas consultoras, tá bom? Mas pelo nogp.com.br, você tem lá o WhatsApp que você pode mandar, você tem lá as opções de fazer cadastro e tudo mais, aí você conversa com o meu pessoal e você consegue comprar, tá bom? Pode entrar em contato lá.
A Karen está me perguntando o preço. Eu não sei o preço dele de cabeça. São vários produtos que a gente tem, não sei de cabeça. Então, entra lá no site que vale a pena e você vê qual que é. Ó, www.nogp.com.br. Aproveita e se cadastra lá, né? Eu vou escrever aqui para o YouTube também, ó, nogp.com.br. Provavelmente tem alguém da minha equipe aí. Se a Ivana estiver por aí, dá um oi, que aí vocês podem falar com ela, que a Ivana faz parte da minha equipe e ela consegue te dar um help aí com relação a atendimento. Depois ela fala com vocês, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. A Ivana entrou aí, deu um tchauzinho para vocês. Ó. Ela tá lá, também tem o nosso Instagram da farmácia e tudo mais. Aí você pode se cadastrar lá e conversar com a Ivana, tá bom? Muito bem. Então, qual é a mescla que eu te apresentaria para você conseguir ter a opção que não seja a opção do Skin Buster? Então, eu te falei que o ADN ele é imprescindível. Então, o ADN é coringa, você precisa ter no seu ambiente de trabalho, porque de repente aparece alguma situação que você precisa atender algum cliente de bate-pronto, seja uma hidratação, seja uma estria, seja uma flacidez, ADN tem que estar à mão. Então, a segunda opção, você coloca ADN, você coloca silício orgânico, vitamina C e coenzima Q10. Tá bom? Ah, Nilson, eu não queria colocar tudo isso de substância, porque vai sobrar. O que você pode fazer? Você pode usar o ADN e usar também o silício orgânico, se preferir. Agora, se for, sabe aquele rosto das pessoas que depois de ter passado por várias acnes, aparece aquela cicatriz? Você pode usar esse tipo de microagulhamento que eu mostrei para vocês e usar ADN mais combinação de fatores de crescimento. A gente tem lá um produto que é da Biometil, que é um blend de fatores de crescimento. Ele é a combinação de todos eles. Então, você pode associar ele com ADN, uma ampola de 2 ml, mais 1 ml de ADN, e fazer a rolagem, também vai ficar fantástico, ou injetar. Aí fica ao seu critério, ou utilizar também na pressurizada, fica tudo muito bom. Olha só, a Flávia estava fazendo uma pergunta aqui interessante. Ela falou, eu sou esteticista. Olha, Flávia, você como esteticista, se você tem o certificado de nível superior em estética e tem um curso de pressurizada, você pode procurar o meu pessoal, a Ivana que está aí, e fazer sua compra, tá? Não tem problema nenhum. Você consegue se cadastrar assim e ter acesso aos produtos, tá bom? E você não manda manipular, você compra substâncias separadas e faz a mistura você, tá bom? Então tá aí a informação. Então, quando você faz essa combinação, você começa a ter trufos na manga. E claro, aí você implementando, você vai conseguir com certeza ter mais recurso financeiro para comprar alguma coisa a mais, tá bom? Tem outra questão que é facial, que eu quero tratar com vocês, que são as olheiras. As olheiras, geralmente a gente faz por um ponto, né? Por um ponto de. A gente faz 3 pontos aqui de substâncias que são pela via intradérmica também. Você pode usar vitamina C, ácido tranexâmico e cógico. Aí você faz 3 pápulas nessa região. Você tem que puxar para fora e fazer as 3 pápulas. Se a pessoa, eu vou me perguntar aqui também,
Se a pessoa tiver pressurizada, onde ela deve aplicar? Sempre nessa região externa, porque a pressurizada, ela espalha o líquido e aí atinge a região de papada. É claro que não vão ser só 3 aplicações, aí você faz uma sequência de aplicações aqui, nessa região, em cima do malar, e você vai ter a irradiação, né, dessa substância. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, tá. Essa mesma mescla você pode usar para melasma. E melasma você vai aplicar nas lesões, tá bom? Trabalhando o clareamento. A Renata está me perguntando aqui. O que você acha do NCTF? Uma boa substância, tanto que é essa que a Biometil faz, que a gente chama de Skin Buster, que funciona muito bem. É essa que eu estou falando aqui um tempão. Entendeu? Olha, a Dineia, no YouTube, ela está me perguntando assim, com a caneta pressurizada, como posso fazer a mistura para a olheira? Você vai ter que pegar essas substâncias, Adneia, silício, silício não, vitamina C, ácido tranexâmico, né, e ácido códico, colocar num frasco estéreo, pega cada uma das ampolas, né, coloca no frasco estéreo, homogeneiza, e aí você faz a aplicação. A gente tem, inclusive, uma mescla pronta para pressurizada que você pode estar utilizando. Ah, tá. Eu já acabei de responder, Ana Kelly. Vitamina C, ácido tranexâmico e ácido cógico, tá bom? Legal. E quando for o melasma, você pode usar essa mesma mescla para melasma, tá? Só que você vai aplicar dentro da lesão. Aí fica bacana, tá bom? Outra questão de face. A gente falou da cicatriz, a gente falou da hidratação, a gente falou de olheira e a gente falou de melasma. Então, aqui, ó, eu estou falando para você de 4 protocolos diferentes, tá bom? Para você trabalhar a face. Muito bem. A gente já falou de bastante coisa. Olha aqui, uma pergunta bacana também que a Rosemary está fazendo para mim aqui do YouTube. Porque se você não sabe, a gente, quando faz uma live, a gente faz a live em 3 plataformas ao mesmo tempo. A gente faz no Instagram, no Facebook e no YouTube. Isso acontece simultaneamente. Tanto que agora a gente tem mais de 70 pessoas conectadas conosco. Então, uma coisa bacana. Professor, olha só essa pergunta. Como posso fazer para diminuir a dor local que foi aplicado enzima local? Ok. Primeira coisa que eu vou te falar, Rosemary, a gente não usa mais o termo enzimas, apesar dele ser muito comum e os nossos clientes também conhecem como enzima, o que a gente chama de mesoterapia. Porque as enzimas, elas foram marginalizadas há um tempo atrás por uso abusivo, inadequado e tudo mais. Então, esse termo o enzima a gente procura tirar ele para a gente não ter problema, inclusive com a vigilância sanitária. Mas como que você faz? Você pega essa substância, ácido tranexâmico, código e vitamina C, coloca num frasco ampola estéreo, aí você vai lá com o conector e a seringa da pressurizada e aspira para fazer a aplicação, sem grandes dificuldades. O estúdio, a Bela, está perguntando a respeito de papadas. Papadas, a gente tem 3 substâncias. Primeiro, primeira dica, aonde que eu aplico? Depois do que a gente aplica, a gente conversa aqui. Essa é a região de aplicação. Eu tenho que tomar cuidado com essas glândulas que ficam aqui, ó. Logo embaixo da mandíbula, a gente tem as glândulas salivares aqui, que elas podem ser facilmente acessadas. Então, quando você vem aqui para essa região, mais centralizada e superior aqui, ó, a tireoide, a gente não atinge tireoide, a gente não atinge glândula nenhuma. Então, a região de trabalho tranquila para nós é essa, ó. Eu costumo fazer um trapézio aqui e trabalhar nessa região.
São 0,2, 0,1 a 0,2 por ponto. Tá? Por ponto. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma aplicação a cada 1 centímetro em 0,2. Na verdade, nessa região aqui, a gente aplica de 7 a 11 pontos, tá? Principal substância. A principal substância é o deoxicólico ácido, ou ácido deoxicólico. Essa é a melhor substância, com maior resultado, também é a mais cara. Mas você tem uma opção que eu sempre dou aqui, que é saque. O saque, ele é um precursor de silício orgânico e um precursor de cafeína, então ele tem função lipolítica e eutrófica. Então, ele é importante para isso, porque a função lipolítica é para quebrar a gordura e a eutrófica é para trabalhar a flacidez. Lembrando que toda vez que a gente trata uma papada, o próximo passo é aparecer a flacidez. Segunda substância, você pode usar pentoxifilina, porque ela tem uma ação venotrófica e lipolítica. Se você quiser usar as duas, também já dá um bom resultado. Agora, se você quiser potencializar ainda mais, você pode usar a cafeína. Então, fica saque, pentoxifilina e cafeína, que é o lipolítico. E aí, você vai fazer aqui, a cada 1 centímetro, uma aplicação de 0,2 ml. Se você, na sua anamnese, perceber que a sua cliente é muito sensível à dor e tudo mais, aí vale a pena você fazer uma sessão a cada 20 dias, a cada 30 dias. Esse tipo de mescla, dependendo do perfil, presta atenção nisso, dependendo do perfil, você pode ter ali situações onde ela possa fazer quinzenalmente, mas você tem que avaliar. E por que essa combinação? Quando a gente faz aplicação de papada, geralmente ela vem com um inchaço, né? Então, quando a gente usa uma substância drenante, como é o caso da pentoxifilina, você tem ali um resultado fantástico de remover o excesso de líquido. Então, aquele inchaço que é característico do tratamento de papada, ele sai dessa forma, tá? Então, aí você tem 3 opções de tratamento de papada. Aí, se alguém me perguntar aqui, na pressurizada, que agora está comum aqui a pergunta, a gente abriu para falar disso, então, na pressurizada, aí o deoxicólico não é indicado, porque ele é extremamente agressivo, ele pode trazer uma lesão mais específica e tudo mais. Você pode trabalhar com saque, com pentoxifilina e também com pentoxifilina e cafeína, tá bom? Lipossoma de girassol na papada. Não recomendo porque ele é muito agressivo, então eu preciso de uma prega de gordura maior para essa substância. Então, se eu aplicar lá, pode me aparecer uma intercorrência importante.